Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Solta Esse Fio, que a gente fez para compartilhar experiências, brisas, reflexões, histórias de vida e o que mais surgiu durante a semana. Eu sou o Henrico. E eu sou a Jade, nós somos um casal, e aqui a gente vai ter conversa sobre um tema, que vai ser o fio da semana. E no final a gente vai escolher um fio para segurar, que é uma coisa legal, e um fio para soltar, que é uma coisa ruim. E o fio dessa semana é mudança. Lembrando que aqui a gente vai estar numa conversa, aí você escolhe que tipo de conversa, uma mesa de bar, uma session fumando tomando um drink com seus amigos. Fique à vontade, depois me conta qual foi o climinha que você achou que essa conversa aqui tem. A gente tem a nossa preferência aqui. A gente tem a nossa preferência, mas a gente vai deixar pra vocês tentarem descobrir. Vamos lá, que trouxe a ideia de fazer esse podcast, né? Foi inclusive o tanto de mudança que a gente tava passando. Com certeza. Inclusive a gente terminou uma das nossas últimas grandes mudanças aí recentemente, semana passada, do dia que a gente tá gravando o podcast. E aí nada melhor do que falar desse tema, né? Afinal, nós temos conhecimento de caso e é isso, né? Como que essas mudanças vão impactar no dia a dia, na sua vida, na vida das pessoas com quem você anda. O que mais? Esse podcast, como a gente falou, é o fruto de uma quantidade gigantesca de mudanças que a gente vem passando na nossa vida. Principalmente de casa, né? Isso é engraçado. Se a gente for pegar aí os últimos meses, a gente mudou 3 vezes em 6 meses, por aí. Por aí, 3 vezes em 6 meses. Não sei se 6 meses, mas mais ou menos nessa conta. Inclusive, uma das últimas mudanças, a gente esqueceu a chave da casa pra onde a gente estava indo. Foi a primeira vez que a gente veio pra Campinas. Nessa segunda, a gente só não avisou mesmo. A gente veio fugido pra cá e a gente ligou pro pessoal quando a gente já tava aqui. E aí, a casa estava vazia. A sorte era que o portãozinho dos fundos estava aberto e aí a gente conseguiu meio que invadir a casa. E aí estamos aqui. Mas é sempre um grande caos. Mas é gostoso. Quando já passou a situação toda, já passou o choro, já passou a tristeza, e aí você tem história pra contar. Na hora é um desespero, é um tormento, algumas mais do que outras. Com certeza, eu tenho certeza que você que tá me ouvindo deve ter pensado em um monte de história aí, de caótica, de mudança que você já fez. Porque é sempre muito cansativo e muito caro organizar mudança, né? Porque a gente sempre acha que a gente não tem nada, e aí quando a gente vai fazer mudança, a gente descobre que a gente tem um monte de tralha, aí até juntar todas essas tralhas, aí vai no mercado pedir caixa, aí não acha as caixas, aí não tem caixa suficiente, aí eu comprei caixa de papelão no Mercado Livre, sabe? Tipo, você já vai gastar uma fortuna com carreto, com a pessoa que vai ajudar você a colocar as coisas no caminhão, e ainda tive que comprar caixa pra poder embalar minhas tralhas. Então, assim... E pior, é aquela vez que a gente foi levar as coisas pro apartamento do centro, pegou pulga, lembra? Nossa... Pegou pulga? Quando eu peguei as minhas coisas do apartamento de Santana e levei pro apartamento do centro. E aí no apartamento do centro deu pulga. Além do dia dos cachorrinhos que deitaram no pé. Mas também teve isso, a primeira vez que deu pulga. Nossa, eu não lembrava dessa daí, não. Mas tá vendo? Sempre uma grande treta. Ainda teve que lidar com dedetização pra poder tirar as pulgas. Eu não lembro se a gente dedetizou o apartamento. A gente chegou a dedetizar ou a gente... Não, eu comprei uma lojinha de baixo assim da rua. Comprei em spray assim, passei em tudo e deu certo. Deu certo, aparentemente. Aparentemente deu tudo certo, né? E a gente não pode esquecer dos amigos. Amigos de verdade. A gente descobre quem são seus amigos de verdade quando eles vão te ajudar a arrumar uma mudança. Ou quando eles deixam você se mudar temporariamente pra casa deles. Exatamente. Quando eles deixam você se mudar temporariamente pra casa dele. Dependendo se esses amigos aí não tiverem segundas intenções, que isso aí fica pra um outro podcast. Nossa. Que é uma fofoca pesada. Mas fica uma outra oportunidade aí de contar essa história. Mas já tivemos amigos que tanto nos ajudaram a fazer mudanças, quanto nos receberam na casa deles, nos deram um teto temporário, sem querer nada em troca por um tempo. Mas ainda assim, todo o ato da mudança, né? Toda essa questão de arrumar coisa e desencaixar outra coisa, você vai ver caixa por semanas na sua casa. E bem que, por exemplo, minha mãe é a rainha da mudança. Ela faz uma mudança e no mesmo dia, se bobear, já não tem mais caixa em lugar nenhum. Nossa, ela é aquela pessoa que faz a mudança no 220. Eu já separo o que é mais importante, o que não é, e aí eu vou desencaixando sobre necessidade. Eu tive fases na minha vida. Teve mudanças que eu não aguentava o cu enquanto não tivesse tudo em ordem. E aí depois teve fase que era isso aí. A gente vai desembalar a cozinha primeiro, porque é o que a gente vai precisar pra comer. Ou já deixa umas caixas de itens de sobrevivência separados, roupas, uns pratos, umas coisas assim. E o resto vai na vontade de ir no tempo de Deus. Ou quando você é chique, igual a
Lorelai Fox. Grande Tava vendo o Lorelai. vídeo dela, das mudanças dela. E a última que ela fez pro mega apartamento que ela foi, ela contratou aquelas equipes O meu que sonho. embalam tudo bonitinho pra você, e etiquetam as caixas, e separa. E aí depois ainda leva pra sua casa nova e desembala pra você. É o meu sonho, o meu sonho. chique Eu tenho demais. certeza que você que está me ouvindo, que é pobre, também tem esse sonho de que um dia, se você for fazer mudança, você poder simplesmente contratar uma empresa que é especializada, ela vai embalar tudo da sua casa e depois ela vai desembalar e colocar tudo no lugar. É o meu sonho, é o meu sonho. Eu lembro que eu tava vendo uma vez, fui falar assim, vamos ver, né? Normalmente eu gasto 600, 800, R$1.000 com carreto. Vamos ver quanto é que é, não deve ser tão caro. Iludido demais. R$6.000, R$7.000. Eu falei assim, pelo amor de Deus, que isso? Comprar um carro ou ter uma mudança chique? Né? No nosso caso, não tem muita escolha, né? Se desse pra escolher, eu estaria escolhendo não ter que lidar com esse E eu problema. acho que é por isso que torna as mudanças tão estressantes. Porque você tem que encaixotar tudo e tem que tomar cuidado pra não quebrar a louça e guardar não sei o quê. E aí sempre tem coisa que você perde na mudança. Sempre tem uma coisa ou outra que fica pra trás. Aí tem coisa que você acha que você pôs numa caixa e você pôs em outra. E aí fica aquela dor de cabeça. Mas pelo menos depois que finaliza, aí é só alegria. Mas essa fase... Depende, porque tem a parte de você sair de um lugar, se instalar num outro lugar, mas também tem a parte de você se reorganizar num outro lugar. Sua casa está pronta, mas você não sabe onde tem um mercado, você não sabe onde tem uma padaria. Isso aí você vai... não sabe onde tem um médico, sabe aí onde é um ponto de ônibus. Tem que ver aquelas estratégias. Minha mãe sempre falou pra fazer isso, porque ela é ninja das mudanças, né? Eu com ela até os 14, eu brincava que eu já tinha mudado mais de 14 vezes. E ela falava, nossa, você vai escolher uma casa, você tem que andar no quarteirão, você tem que conhecer, você tem que mapear o que tem, o que não tem em volta, tal. Na teoria, maravilhoso. Exato. Mas na prática, a maior parte das vezes, você procura lá no quinto online, no quinto andar, ou você procura Isso não é uma publi, mas poderia ser. no Zap Imóvel, sei lá, né? Enfim, não vou ficar divulgando gratuitamente aí. Mas nesses diversos aplicativos e sites de encontrar sua casa. Sim. E aí você encontra a casa, vê lá, o preço tá bom, cabe no bolso, já era, partiu. Aí depois você começa a explorar. E aí é osso, que aí você não conhece nada. E aí você não sabe onde tem nada. Mas conforme você vai mudando, você vai pegando mais uns esquemas pra fazer mudança. Porque a primeira mudança é sempre a mais, não só caótica, mas tem toda uma coisa da empolgação, da euforia. Então você se estressa, mas você tá animado, que você tá, sei lá, geralmente saindo da casa dos seus pais, indo morar sozinho. Ou você tá mudando com os seus pais, então os seus pais ficam mais responsáveis de algumas coisas, né? Então eles já têm ali os esquemas deles. Agora, quando você já vai ali pra um esquema de mudar muitas vezes, você vai encontrando um fluxo pra fazer a sua mudança acontecer da maneira menos estressante possível. Quase ajeitando sua metodologia de mudança. Mas sempre tem um problema. Sempre tem um problema. Um ou vários, né? Normalmente mais do que um. Principalmente quando você tá num lugar novo e aí, sei lá, você tem que se acostumar com os transportes que tem na região, sabe? Que aí você morava perto de um lugar que tinha ponto de ônibus, agora não tem ponto de ônibus, tem que andar não sei até onde, ou é perto de metrô. A locomoção é uma parada realmente muito importante, assim, quando você vai se mudar. E eu já caí muito na coisa de escolher o lugar online, perguntar pras pessoas que eu conhecia, dar uma olhada, mas não ter tempo pra fazer uma pesquisa mais a fundo. E aí, depois que eu me mudei, percebi que, sei lá, as coisas eram meio longe, assim, aí eu fiquei meio bolada. Mas acontece, né? A gente quando mudou pra Zona Sul mesmo. É que no começo, quando a gente foi pra Zona Sul, a gente não conhecia nada em volta, e não conhecia ninguém que morava ali perto. E aí teve aquele 880, teve gente que falou que era uma região super boa, uma galera, não, lá é uma região zoada e tal. Beleza. A gente morava na Rua dos Puteiros, era ótimo. A Rua da Zona, a famosa Rua da Zona. Era sensacional, né? Segurança privada 24 horas, o segurança a cada 100 metros. Sim, no começo as pessoas ficaram, algumas pessoas falaram pra gente que não era legal, era justamente por causa disso. Mas aí quando a gente conheceu a galera que morava lá, eles falaram que era seguro justamente por causa disso, porque ninguém queria confusão lá. Eventualmente a gente ouviu umas tretas, umas brigas, mas nada muito fora do comum, assim. Só que o foda era que a gente escolheu lá na Zona Sul porque o apartamento era ótimo. O apartamento era reformado, o apartamento era incrível, o preço tava bom. E a gente falou, vamos. Só que aí a gente começou a perceber depois que, mano, pra qualquer coisa que a gente queria fazer, a gente levava, 40 minutos. Mas isso principalmente porque a gente queria fazer coisas que não eram na Zona Sul. Mas assim, isso que eu ia falar, não coisas do dia a dia, mercado, farmácia, essas coisas tinha tudo perto. Eu fazia tudo que eu precisava fazer do meu dia a dia a pé. Levei o cachorro no veterinário, tinha tudo a uma distância caminhável
do nosso apartamento. Mas, tipo, rolê que a gente gostava de ir, visitar nossos amigos. Aí era tudo coisa de 40 minutos pra cima. Aí que a gente tinha amigo tudo na Zona Norte, Centro, e a gente era do Centro e os rolês Zona Norte ou Centro. Aí a gente foi pra Zona Sul e não tinha nada, né? Então fica aí a dica. Quando você for se mudar, leve todos esses pontos em consideração, entendeu? O local pra onde você vai, a distância dos lugares pra onde você vai, se tem as coisas perto, se não tem, transporte público. São pontos muito importantes. A gente deu preferência aquela vez porque era perto do metrô, né? Então, isso era um ponto muito bom. Relativamente perto, né? Era 20 minutos, 15 minutos 15 andando. minutos, E aí tinha 3 estações perto, né? Sim. 2 de trem e 1 de metrô. Ser perto de transporte público, pra mim, é mandatório. O item que não pode faltar na minha lista. O resto é negociável. Eu posso ser mais flexível. Agora tem que ser perto de transporte público. Porque, né? Tem que poder se movimentar pela cidade, poder fazer as coisas que você quer fazer. Às vezes é um pouquinho mais distante, mas é do ladinho do metrô. Então já facilita a sua vida. A Zona Sul mesmo era esse caso. Tipo, era longe das coisas que a gente queria fazer, mas era perto do metrô. Então a gente entrava no metrô e conseguia fazer qualquer coisa. Uma noção aí, a mais direta ali, era ali em Santa Amaro. Era perto do Largo 13. Então tinha ali a estação Adolfo Pinheiro, a própria estação Largo 13, e tinha mais alguma estação da linha Lilás não, Esmeralda, não lembro agora. Acho que era da Esmeralda. Era da linha Esmeralda, mas era trem e não era tão perto. Essa era mais longe, aí a gente nunca usava, então tinha, mas eu usei algumas vezes, porque pro trabalho que eu ia era mais fácil, eu já ia de trem, porque era em outra estação de trem também. Então eu ia dela, que eu já ia direto. Mas olha, mudar de casa é muito estressante. Eu não sei elencar qual é o estresse maior de mudar de casa. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de morar em lugares diferentes. Mas o centro sempre vai ter um lugar cativo no meu coração. Sim, de São Paulo, outros amam, outros odeiam, mas a gente aprendeu a amar. Mas é aquilo, né? Falando em mudança, o centro mudou muito também, né? De um tempo pra cá, assim. Já não é mais como a gente é velha, já não é mais como era antigamente. Mas ainda é um lugar que tem meu coração, porque é tudo perto, porque eu posso fazer as coisas a uma distância caminhável, e não só as coisas do dia a dia, mas os rolês que eu gosto, restaurantes, casa dos meus amigos, né? Então a coisa da socialização também é muito importante quando você vai decidir um lugar pra você morar. Quando você pode decidir, né? Financeiramente falando, porque aluguel hoje em dia tá... Você entrega um rim e mora num cativeiro em São Paulo. Como disse a Dakota uma vez no podcast dela que eu tava ouvindo, nem lembro se era podcast. Ela falou, quando você se muda pra São Paulo, te dão um guarda-sol e um cooler pra você morar na praça e te cobram 4 mil reais. E é bem nessa vibe aí. Tanto que foi isso que fez a gente ir pra esse apartamento da Zona Sul, né? Porque a gente tava tentando procurar qualquer coisa ali que não fosse muito mais do que 1.500, porque já tava um valor muito alto, né? E foi difícil achar. E aí quando a gente achou, ainda recém-reformadinho, eu lembro as fotos do banheiro, porque pra mim tem isso. Pra mim o meu cômodo favorito da casa, quando eu vou me mudar, que eu escolho é o banheiro. Porque eu acho que o banheiro é o que você... Óbvio, todos os cômodos você consegue colocar a sua personalidade, a sua aparência. Mas o que mais impacta o jeito que já está é o banheiro. A pia, ou a privada, a parte do chuveiro, porque eu sou uma pessoa alta, tenho 90. Então, assim, quantas pias eu já cansei de ver que eu vou lavar a mão, tô lá quase esfregando o joelho, eu vou olhar pro espelho, eu só vejo meus mamilos, não vejo nada. No próprio apartamento de Santo Amaro, o espelho não cortava a sua cabeça. Sim, a pia era uma altura boa, só que o espelho era extremamente baixo. Aí eu não conseguia ver, tinha que ficar abaixando pra ver as coisas. Mas pelo menos os tijolinhos que tinha, os detalhes, o banheiro tava sensacional, não tinha nada que mexer. Eu tava vendo um podcast da Lorelai, ela falando de mudança. Lorelai, somos seus fãs. Demais. E ela falou que o primeiro cômodo que ela queria arrumar era o escritório. E ela falou que o boy dela queria arrumar a cozinha. E você, meu amor? Qual que é o primeiro cômodo que você gosta de arrumar quando você chega na sua nova morada? Se fosse antigamente, eu também falaria que o escritório. Mas... depois dos últimos acontecimentos, eu acho que o escritório se tornou uma das últimas das minhas prioridades. E eu voltaria igual que o boy da Lorelai falou, a cozinha. Tem como, você vai ter que comer, você vai ter que cozinhar, isso é, né, quem cozinha em casa, quem tem a felicidade de poder comer fora e pedir comida sempre, não tem essa questão. Mas você vai passar muito tempo na cozinha, querendo ou não. E aí, se você pensa assim, a sala é um sofá, e olhe lá, porque a gente tinha puff, não tinha nem sofá, e uma televisão, porque a gente também não tinha televisão, então...
Então era 2 puffs Ai, e a nossa televisão era a que janela. A gente delícia. ficava assistindo a janela e curtindo ali. E não é porque a gente é 100% vibes, não, tá, galera? Porque A realmente gente a não tinha gente não dinheiro mesmo pra tinha. comprar televisão. Então a galera fala, eles são todos roots. Não, Não, não era era. falta de dinheiro mesmo, condições. O nome disso era condição. Mas eu acho que é a cozinha mesmo. Pô, os Ai, talheres, os copinhos, tudo bonitinho. pra mim, eu acho que o cômodo que eu tenho mais dificuldade, mas que mais resolve a minha vida quando tá arrumado, é o quarto. Tipo assim, considerando o quarto com as roupas e tudo ali que envolve, né? Porque eu não tenho um closet, então minhas roupas ficam no meu quarto. Porque pra mim é muito estressante eu procurar uma roupa e não saber onde ela tá. Sabe, um negócio pra eu me vestir. Você acorda, toma banho, você não acha uma calcinha. E o quarto tá todo bagunçado. Da última vez que a gente mudou, inclusive, a gente tinha colocado as roupas em sacolonas. Tipo, é como se fosse uma sacola plástica, só que ela é muito grande, de 100 litros e bem resistente, que a gente achou mais prático pra ficar carregando as roupas de um lado pro outro. E foi muito prático. Inclusive, fica aí a dica. Em vez de usar saco de lixo, compra sacola de 100 litros reforçada, que aí você usa com alça, você carregar de um lado pro outro é mais fácil. E depois você ainda mantém ela. E dá pra reutilizar várias vezes. Você enrola tudo, guarda embaixo da cama ou num canto socado. Se você for uma pessoa que muda bastante, você sempre vai ter aí o seu kit mudança. Mas voltando, a gente chegou e estavam todas as sacolas jogadas no quarto. A cama tava jogada lá também, porque a nossa cama não era baú na época, então tava jogada a cama com o colchão por cima, beleza, já tinha um lugar pra dormir, mas em volta da cama todos os sacos espalhados. Aí a gente foi colocar Zara até colocar tudo no lugar. O dia que eu consegui terminar de tomar um banho, entrar no quarto, pegar uma roupa e vestir, sem ter que ficar rolando, enfiando e mergulhando dentro de sacola, a minha vida mudou. Mas é o que eu falei, pra mim é o cômodo mais necessário, um dos mais necessários, mas ao mesmo tempo é um dos que eu mais odeio arrumar, porque eu detesto organizar roupa. E depois vocês comentam aí pra gente também qual que é o primeiro cômodo que vocês têm que arrumar e o porquê. Mas essa explicação do quarto me fez questionar a minha opinião. Porque eu acho que a cozinha é uma coisa que eu interajo bastante, mas o quarto é aquela coisa. Você chega do trabalho, você chega da faculdade, você chega de onde quer que você tá chegando. Aí você vai pro seu quarto, você quer descansar, dormir, aí tá aquela bagunça, aquele caos. A Aí cozinha, realmente, se você achar uma panela, 2 pratos e um copo, você se resolve por um tempo. Aí, né, sabe, quando você quer cozinhar, aí você vai querer achar um utensílio, Não, com uma certeza. coisa. Aí você quer guardar coisa num pote, aí não tem. Aí está ali, aí, nossa, eu acho que assim, talvez seja aí, então, agora o meu top 2. O meu top 1 seja o quarto, o top 2 seja a cozinha. Eu vivi uma semana no apartamento de Santa Amaro sem nem ter geladeira. Mas aí era outro motivo, né? Entendeu? A gente não tinha nem geladeira no apartamento de Santa Amaro. E eu tava lá vivendo e vivona. Uma semana. E aí demorou ainda um tempo pra chegar, um tempo pra pessoa vir, instalar o gás e blá blá blá. Aí eu fiquei uma semana sem itens eletrodomésticos de cozinha. Aí eu desmontei primeiro o quarto, aí eu fui começar a desmontar a cozinha, mas não adiantava nada ter a cozinha desmontada, porque não tinha os itens pra cozinhar. Então eu vivi... Aí já cai pela metade a necessidade também, né? Vivi uma semana sem cozinha, mas não conseguiria viver aquela semana sem o quarto montado. Então, por mais que a cozinha seja mas relevante, o quarto a gente foi arrumar o quarto depois de uns um mês, foi quase no final. Foi um marco histórico quando a gente conseguiu pôr as ararinhas lá, colocar, arrumar as caixas e com certeza arrumar tudo. Foi o Pinha, nosso dog, tá tentando participar do podcast. Inclusive, essa é uma coisa, nós somos completamente girinos nessa coisa de podcast. A gente tinha aí as nossas carreiras antigas, que depois a gente fala um pouco mais até sobre mudar de carreira, que a gente tá chegando aqui pra fazer esse podcast por causa disso. Mas nós somos girinos na produção de conteúdo, então a gente tá aprendendo e vai aprender enquanto a gente faz esse podcast. E aí fica aí de vocês também, darem um retorno do que vocês estão achando, se a gente tá indo bem, se não tá, o que a gente pode melhorar. Então estejam com esse canal aberto, se é que tem alguém escutando, né? Então, eventualmente vai ter, confio. Eu também. Confio. Então é isso, assim, ó. Mas o bagulho do desapego é um negócio que eu tenho aprendido conforme eu venho me mudando. Porque as 2 últimas casas que a gente teve em São Paulo, abrir mão delas foi muito triste pra mim. Foi muito triste. Sabe assim, quando você deixa o ambiente com a sua cara, aí você tem seu espacinho, tem seu lugarzinho pra pôr suas coisas. Você realmente se sente em casa. Todo esse lance de mudar e de estar num lugar novo, de conhecer gente nova, essa adaptação, assim, né? Que a gente até tinha comentado um pouco antes, enquanto a gente tava montando o roteiro e fazendo as coisas pra esse podcast, que a gente, como ser humano, a gente é feito de mudança, mas a gente é muito resistente à mudança. Porque quando a gente vai se adaptando, quando a gente finalmente consegue se sentir em casa, consegue se sentir, tipo, parte daquele espaço,
decidir mudar de novo, sair daquilo pra uma coisa que você não conhece, sair daquilo pra um lugar novo onde você vai ter que conhecer gente, você vai ter que criar uma nova rotina, é bem desafiador. Mas é necessário, né? Porque Tem como fugir. tem gente que vive a vida inteira nos mesmos lugares, mas pra algumas pessoas isso é legal. Mas eu acho que quando você é muito resistente a mudar, não só de casa, mas de várias outras coisas, você perde a oportunidade de conhecer coisas novas, de ter novas experiências. E aí você fica estagnado, né? Que é que eu acho que vai além só da mudança física, né? Acho que a mudança física é aquela coisa. Se você tem um motivo pra mudar, trocou de profissão, ou trocou de emprego, ou, sei lá, relacionamento, ou seja lá o que for, beleza. Em algum momento pode ser que você tenha algum motivo pra mudar. Tem gente que fica a vida inteira na mesma casa. Não consigo conceber isso. Não é a minha história. A minha história é mudar uma vez a cada 1 ano, uma vez a cada 2 anos. Por N motivos. No começo era que minha mãe caçava emprego, mãe solteira de 2 crianças, depois 3, então a gente ia pulando pra onde dava. E aí depois, quando a gente começou a quietar o facho, assim, em relação à mudança, aí eu comecei a mudar por conta minha mesmo, né? Mas, tirando essa questão de CEP, né, de mudar de casa, eu acho que é importante a gente abraçar a mudança de outras questões também, né? Igual quando você muda de escola, quando você muda de emprego, você vai ter que conhecer uma galera de novo, vai ter que, às vezes, vai perder muito contato com muita gente, né? E aí que entra o que eu tava falando da questão do desapego. E isso é estranho quando isso molda como você leva as relações. Tipo, eu mudei muito. Então, eu tinha costume de conversar com a galera, trocar ideia com todo mundo, tal, fazer ali aquela amizade ali na hora, a pessoa falava que eu era prefeito, né, de onde eu chegava. Mas, ao mesmo tempo, eu não mantinha contato com quase ninguém. Amigos, E até hoje, trocos né? por outros. Tipo, tenho contato com 2, 3, 4 amigos, olha lá. Assim, grande maioria mas acho que também faz parte dos 30 a mais, né? Quem tem mais do que 5 amigos com mais de 30 anos. Mas também 5 ainda é muito. é o foda de você manter esse contato, né? De você conseguir, sei lá, muita coisa vai mudar na sua vida. E aí você vai ter que sentar com aquela pessoa e conversar. E você tem que entender que todo mundo ali foi mudando. Sim, com certeza. Eu já tenho uma história com mudança um pouco diferente. Eu mudei muito, mas não tanto. Durante a minha infância eu morei basicamente na casa da minha avó. E aí, quando eu tava um pouquinho maior, a gente mudou pra nossa casa. Que a gente a gente construiu uma casinha na favelinha em Mauá. E aí eu morei nessa casa até os meus 18 anos, se eu não me engano. Foi até os meus 18 anos. E aí dali eu morei em outras casas ainda em Mauá. Pra só quando eu tava com 25 eu me mudar pra São Paulo. Então eu tive ali uma estrutura ali, todo mundo que eu já conhecia há muito tempo. Conforme eu fui mudando, tipo, pra outras casas ainda em Mauá, eu me desconectei um pouco de algumas pessoas, tive que criar algumas coisas, mas ainda era a mesma cidade. Então eu sabia fazer tudo, eu sabia onde eu ia pra comprar qualquer coisa, porque era o lugar onde eu nasci e me criei. Quando eu vim pra São Paulo com 25, porque também houveram outras mudanças nesse meio do caminho aí, né? Porque Muitas. eu fui casada e eu me divorciei. Então eu tava mudando várias coisas ao mesmo tempo conforme eu mudava de casa. Porque eu acho que eu usei as mudanças de casa pra meio que dar, assim, novos começos pra minha vida. E aí quando eu me mudei pra São Paulo foi quando eu tive esse choque maior. Eu já tava tendo esse choque de conhecer gente nova, mas eu tive esse choque maior. Porque meio que eu me mudei pra São Paulo, saí de Mauá, saí do lugar onde eu cresci e deixei pra trás, assim, a maior parte dos meus amigos de longa data. Ainda tenho contato com essas pessoas, mas é o que você falou, quando você tá longe, você tá em uma outra cidade, você tá fisicamente distante dessas pessoas, é mais difícil. Pelo menos pra mim é mais difícil. Manter contato, tá por perto, saber o que tá acontecendo na vida dessas pessoas. E aí eu tive que criar novas coisas nessa experiência em São Paulo. E foi incrível. Ao mesmo tempo foi muito difícil. Sim, Mas sim, foi incrível. difícil. Tanto que hoje, São Paulo, o centro, tem o meu coração e eu ainda espero poder voltar pra lá, pra viver outras experiências lá, não tentando buscar um passado, mas tentando viver coisas novas nessa cidade que eu amo e odeio, como todo mundo que gosta de São Paulo. Tem um caso de amor e ódio profundo por ela. Mas se eu tivesse ficado com medo de mudar, de sair de Mauá, de um lugar onde eu sempre vivi, teria perdido a oportunidade de viver algumas das melhores coisas que eu vivi na minha vida. Também tem algumas das piores, com certeza. Você ter uma rede de apoio te ajuda a se estabelecer. Às vezes você precisa de uma coisa ou outra ali que você não tem, você não vai ter dinheiro pra comprar, alguém, um móvel ou alguma coisa, uma roupa de cama, alguma coisa pra doar, uma panela. Então assim, você vai recebendo ajuda, seja da sua comunidade ou seja da sua rede de apoio. Isso facilita muito. Quando você vai de desbravadora mesmo, ou com a cara e a coragem, pra um lugar que você não conhece ninguém, se você passar um aperto, acho que isso dificulta muito.
Mas acho que quando você consegue atravessar essa barreira e se manter... E viver a experiência de viver a verdade. experiência, né? E falar, tipo, ai, mano, eu tô aqui, não conheço ninguém, vou tentar realmente desbravar esse lugar. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de começar conversas, com conhecer pessoas. Todo esse processo pra mim é bem difícil, mas eu dei muita sorte. Porque eu mudei pra São Paulo por causa do trabalho. E aí no trabalho eu já conhecia pessoas, algumas pessoas que eu conhecia de Mauá também se mudaram pra São Paulo, mas eu não tinha tanto contato com essas pessoas quando eu morava em Mauá. Também é muito louco isso da mudança de perspectiva, né? Que você tá num lugar, você já se adaptou com aquele lugar, as pessoas já se adaptaram a você. Então aí você tá vivendo sua vida. Aí você sai daquele lugar e vai pra outro lugar, a maneira como as pessoas vivem naquele outro lugar é diferente. E aí você chegar ali, estando aberto a essas mudanças, você vai ter a oportunidade de viver novas experiências e de interagir com pessoas que têm um pensamento muito diferente do seu. Porque elas foram criadas e elas são habituadas a coisas completamente diferentes das suas. E às vezes é legal, às vezes é divertido e às vezes é bem desconfortável, tipo, alguém, sei lá, do nada deitar no chão e abraçar sua perna porque você tem uma tatuagem. Descubra, né? Você pode se preparar muito pra uma mudança, mas sempre vai ter alguma coisa que você vai olhar e falar, caralho, eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas acho que isso, eu pelo menos, acho que isso é a parte mais divertida da mudança. É esse choque com coisa nova, passar por coisa nova. Não quando ela te deixa desconfortável, um pouquinho desconfortável até que é necessário, mas só não passar de um limite pessoal. Mas eu acho que essa é a coisa legal, sabe? Você ir pra lugares diferentes, ver pessoas diferentes, situações diferentes. Acho que quando você pega gosto pela mudança, isso te ajuda a você mesmo a mudar. Porque como é que você vai mudar alguma coisa em você, sendo que você só vai pros mesmos lugares, fala com as mesmas pessoas, frequenta os mesmos ambientes, aí você não tem espaço pra você mudar. A gente mesmo foi em um barzinho com a minha irmã e com meu cunhado. Barzinho legal pra caramba, um som legal, a estrutura, o ambiente, a decoração do barzinho achei muito boa. E acho que faz parte disso, né? Tem essa, igual você falou mais cedo, né? Resistência natural contra a mudança, mas ao mesmo tempo, acho que quando você cria a resistência contra a mudança, a tendência é que você cada vez mais seja contra a mudança. Você não vai nesse caminho, você vai pro outro oposto. Você começa a se abrir, você começa a querer mudanças. Tanto que quando o seu dia a dia fica uma rotina muito engessada, aí você se sente mal. Mas aí quando você se abre para essas mudanças e você se permite, você pode conhecer muita coisa legal. A gente tava vendo num podcast da Lela, né? Da Lela Brandão, um episódio que ela fala que só porque ela desceu e fez um caminho diferente para passear com o cachorro dela, ela conheceu uma pessoa diferente, uma pessoa nova, que era uma pessoa que produzia umas artes e tal, não sei o quê. Então acho que vai para tudo, né? Nessas mudanças. Acho que principalmente depois que você mudou de CEP com as pessoas. Porque eu acho que é aí que é foda, né? Você se acostumar com pessoas, e aí elas se acostumarem com você, vocês aprenderem a lidar um com o outro. Mas eu acho que é bom conhecer gente nova. Não, com certeza. Eu acho que isso que você falou, tipo, de ser resistente à mudança, eu acho que a gente é ensinado socialmente a tentar buscar coisas mais fixas e permanentes. Tipo, até os meus 15, 16 anos, eu achava que era isso, entendeu? Só que eu era uma adolescentezinha levemente rebelde, então eu achava que eu ia fazer isso de uma maneira diferente, mas ainda ia ser o mesmo molde, sabe? Eu ia casar com alguém que fosse mais descolado, a gente ia ter um relacionamento mais aberto, mas ia ser o molde de sempre. O casamento, a criança, o carro, o emprego e depois seguir em velocidade de cruzeiro pro resto da vida, até morrer. Ou se aposentar e mudar pro interior. Mas aí as coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui vendo que quanto mais eu me apegava a esse plano inicial de não mudar, mais eu sofria, mais as coisas ficavam caóticas na minha vida, menos eu sabia quem eu era, porque eu ficava muito apegada a essa ideia que eu tinha criado na minha cabeça. Eu não, né? A sociedade, de maneira geral, tinha criado na minha cabeça desde que eu era muito pequena. Então eu não me sentia validada, eu não me sentia eu mesma, eu tava sempre descontente com alguma coisa, mas eu não sabia muito bem o que era. E conforme eu fui mudando muito, tanto que hoje em dia, né, hoje o momento em que a gente se encontra da vida é um momento de estar completamente perdido, sem saber o que a gente vai fazer no futuro, mas a gente tá perseguindo ser quem a gente realmente é,
fazer as coisas que a gente gosta, que a gente se importa. Não só o que a gente gosta, mas buscar estar mais confortável com o que a gente tá fazendo e com as escolhas que a gente tá tomando. Porque a gente muda de ideia, né? Faz parte da vida. A gente muda, né? A gente não pode esquecer disso. Exatamente. Não é só o ambiente, as pessoas ao nosso redor que mudam. A gente é socialmente ensinado a tentar buscar um eterno pra tudo, sabe? Um final feliz, um felizes pra sempre. A gente é ensinado a essa coisa do pra sempre, de buscar coisas que são imutáveis. Mas a vida é mudança. A gente muda desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente morre. É igual quando você é criança, que você vai num lugar que você acha que é gigante, que é enorme. Aí você volta depois de adulto. Nossa, parecia bem maior quando era criança, porque a sua percepção da coisa muda, né? O seu ponto de vista da coisa muda. Eu acho que é o que você falou. A gente muda toda hora, todo momento, a gente querendo ou não, porque a gente vai envelhecendo. Então, o nosso corpo vai sofrendo mudanças. Quando a gente vai passando pelas fases da vida, né? Que a gente é jovem, adulto, depois a gente fica velho. E isso por si só já vai mudar. O mundo ao nosso redor vai mudar completamente. Tudo muda muito rápido. Só que enquanto a gente fica nessa coisa de tipo, eu não sou essa pessoa. Porque eu tenho meus princípios, não sei o quê. Tipo assim, beleza, você pode ser uma pessoa que tem seus princípios, as suas verdades e tal. Mas a gente muda de ideia. A gente tem outras experiências, a gente conhece outras pessoas e tá tudo bem mudar de ideia. Tá tudo bem você acreditar num negócio ontem e aí hoje em dia você, depois de passar por outras experiências, olhar e falar, acho que não é bem isso que eu queria. Só que a geração internet hoje não permite muito. Porque hoje em dia você resgata uma coisa que a pessoa postou no Twitter 10 anos atrás e você julga como se a pessoa ainda acreditasse na mesma coisa que ela falou 10 anos atrás, né? Hoje tem o Twitter pra poder trazer a prova, mas as pessoas, elas, antes do Twitter ou antes da internet, elas olhavam pra você e falavam assim, mas você não era assim? Mas não era você que falava tal e tal e tal coisa? Porque, sabe, o fulana sempre foi assim, só que na verdade no off ela tá fazendo várias coisas e ninguém tá sabendo do que ela tá fazendo. Então era mais fácil de manter essa ideia de que as coisas são pra sempre. Sendo que na real as coisas não são, entendeu? Tudo pode mudar do dia pra noite, dependendo do que acontece. Um exemplo aqui meio fúnebre, mas sei lá, eu fui dormir um dia e eu acordei no outro dia, meu pai tava em casa e ele não voltou pra casa do trabalho. E aí tudo mudou. Se eu tivesse sido ensinada a ser uma pessoa mais aberta à mudança, se eu tivesse entendido mais que mudanças acontecem o tempo todo e que você não precisa ser a mesma pessoa e acreditar nas mesmas coisas o tempo todo, teria sido muito menos sofrido pra mim. Por exemplo, agora, entrando aí num outro tópico. Quando eu quis mudar de carreira, eu ensaiei durante anos e anos e anos a mudança de carreira, porque eu trabalhei durante 11 anos na mesma coisa. Fui muito bem sucedida nessa carreira. Entreguei a minha vida pra ela, porque depois que eu terminei meu primeiro casamento, eu me dediquei 100% a trabalhar. Pra falar, o importante é eu trabalhar. Coloquei toda a minha autoestima em cima da minha carreira, coloquei tudo em cima do meu trabalho. E aí eu comecei a perceber que aquilo não era o que eu queria fazer. Não me preenchia da mesma maneira que me preencheu. E talvez nunca tenha preenchido. Só que o ensinamento foi, você arrumou esse emprego e agora você leva ele porque é aguentar até aposentar. Você só vai poder mudar quando você se aposentar. Que eu acho desesperador esse conceito. Então, e eu achava isso incrível quando eu era mais nova. Eu conheci uma menina que tinha uma amiga que tinha feito 25 anos. Minha prima. Minha prima tinha uma amiga de trabalho dela na Mercedes que tinha feito 25 anos de Mercedes. Aí ela ganhou uma medalha e um certificado. Nossa, eu achei aquilo incrível na época. Porque eu falava, nossa, olha, tradição e tal. Porque também se vende muito isso, né? A coisa da tradição, a coisa das tradições de família, das tradições de casamento, tradições do quê. Por muito tempo eu achei que eu era uma pessoa que gostava de tradições. Só que eu comecei a perceber que eu não me encaixava em nenhuma, que eu queria mudança, eu queria viver experiências novas, eu queria conhecer gente diferente, queria experimentar comidas novas, ir pra lugares novos. E aí eu comecei a me ver muito presa nessa carreira. Fazendo a mesma coisa sempre, não encontrando realização em nada do que eu tava fazendo. Cada vez mais triste e ensaiei trocar de carreira, ensaiei muitas vezes, mas aí era o medo que vinha nas minhas costas na hora de tipo assim, mas você vai sair dessa carreira, e aí você vai começar outra, e aí você não vai conseguir, e aí você vai passar fome, e aí você... Porque é aquela coisa do você precisa manter e você precisa continuar lá. Se eu já tivesse um pouco mais aberta à mudança, lógico, tem que se preparar pra também não se fuder muito aí na vida, né? Mas se eu tivesse mais aberta à mudança, talvez não tivesse tão complicado. Talvez aí vai um pouco além de estar aberto, né? Também é uma questão de estar preparado. Eu acho que tem mudanças que você tem que estar aberto, porque ela vai vir você querendo ou não. Igual o primeiro caso que você contou do que aconteceu com seu pai. Tipo, você não tinha como se preparar pra isso. Foi um evento fatídico.
E aí você ou aceitava ou não aceitava, querendo ou não. Não tinha preparação que ia te deixar mais aberto a isso. Mas agora, uma mudança de carreira, se a gente, né, no Brasil que a gente não tem educação financeira nem nada, a gente soubesse se preparar, se organizar e achar alguma outra coisa, fazer uma reserva lá, você consegue mudar mais facilmente, né? Mas aí a gente já tá no modo vender o almoço pra pagar a janta. E aí É o que como você você tá cria fazendo pra coragem, comprar o né? almoço já tá sequelando sua cabeça, já tá ficando totalmente bugado, tá ficando totalmente bitolado. E aí já tá num ponto de você se afundar em depressão, bater um burnout. Você tem que sair disso e ir pra outra coisa, ou você continua e vai esticando, só que aí você vai ter esse choque financeiro, né? Você vai recomeçar uma carreira, voltar a ter salário de estagiário de novo. E aí é Exatamente. toda uma questão que vai te deixando ainda mais com medo, porque viver é caro, viver é muito Viver é caro. muito E aí caro. quando você entende que viver é caro e você não consegue mais exercer a profissão que você tá já acostumado há muito tempo, e você tem que arrumar alguma coisa, a gente, principalmente os millennials, né, a galera dos 30 a mais aí, tá acostumado a, de novo, é o que a gente falou, ter carreira pra sempre. Então, pra você aceitar que a carreira que você já está há mais de 10 anos já não dá mais pra você, você vai ter que começar uma outra, é igual parir um filho do zero, entendeu? Aí você fala, nossa, aí já é um Nossa. monte de coisa, um monte de dor de cabeça, você já começa a ter os flashbacks do começo de tudo, e aí vai, aí ninguém vai te apoiar, né? Porque a sua família vai falar, o quê? Mudar de carreira? Não, isso não faz sentido, você tem que manter no que você tá, você tem que manter o seu emprego, manter o seu salário, né? E a sociedade, o capitalismo não quer que você entenda que você pode mudar, né? Que você pode aprender uma coisa nova, que você pode, durante um tempo, escolher as suas batalhas, né? Tanto que hoje a gente tá fazendo uma escolha. A gente conseguiu aí largar carreiras estabelecidas para tentar uma coisa nova. São carreiras que vão trazer, que a gente sempre vai carregar o conhecimento delas com a gente, mas nunca é tarde para aprender uma coisa nova. Isso também as pessoas colocam na nossa cabeça que, ai, tá tarde demais para você mudar de área. Eu tenho 32 anos e eu escuto as pessoas falando, tipo assim, ai, nossa, mas você vai começar uma carreira agora. Beleza, e se eu tiver que fazer uma faculdade e começar tudo de novo? Eu ainda sou muito nova, entendeu? Se eu demorar mais 11 anos para construir outra carreira, eu vou estar com 34, ou 43, 44. Isso é muito novo, entendeu? Sim. Isso é muito novo, isso é muito jovem. A minha madrasta mesmo, ela finalizou a primeira faculdade que ela fez na vida, ela finalizou com, não vou lembrar agora, mas foi em 53, 57, por aí que ela finalizou. E hoje ela tá super bem, o que ela tá fazendo, tá se reconhecendo, tá ganhando bem, enfim, tá tendo uma vida diferente, né? Mas eu acho que é essa questão, né? Quando você junta oportunidade com capacidade, porque às vezes você não tem capacidade mesmo, você não consegue, às vezes você leva um ritmo de vida, você trabalha 16 horas por dia, ou mais, de sábado a domingo, de domingo a domingo, e aí como é que você vai parar, porque as contas não param, mas aí seu salário fixo vai parar, mas as contas não param. E aí você fala, beleza, vou trocar de carreira. Às vezes você não tem tempo mesmo de se organizar, de se planejar. E aí eu entendo. E aí o nosso caso foi pro 880, já que a gente não tem tempo, já que a gente nunca tem dinheiro. Sem tempo, sem dinheiro mesmo que seja, que se dane. Vamos mudar de vez. Então a gente afundou junto com o barquinho e agora a gente tá construindo uma nova canoinha, né? Eu acho que todo esse processo de aprender a ser mais aberta à mudança, aprender a aceitar as mudanças, porque não vou mentir, eu tô completamente surtada, completamente perdida, completamente sem saber o que fazer nos últimos tempos, porque é o que a gente tava falando, é muita mudança uma atrás da outra. É mudança de casa, é mudança de carreira, é mudança de aparência, é mudança de relacionamento, é mudança de círculo social. Eu mudei tudo nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, eu virei um 180 na minha vida e as coisas não são mais nem próximas do que eu achava que elas seriam. E por um lado, pra mim, isso é maravilhoso. Hoje, por mais perdida que eu esteja, por mais que, sei lá, quando eu olho em volta eu não saiba muito bem quem eu sou, né? Porque sempre tem essa grande pergunta. Eu acho que eu tô cada vez mais perto dessa resposta. Diferente do quando eu tava tentando seguir o caminho pré-estabelecido, sabe? Tipo, continuar na mesma carreira. Não que eu deteste a minha carreira anterior. Tipo, eu construí uma carreira, eu vivi coisas interessantes ali, eu aprendi muita coisa legal, conheci muita gente legal, mas chegou o momento de mudar. Conforme eu fui aprendendo com a vida que a mudança ela é inevitável, chegar nesse momento hoje e decidir mudar de carreira e decidir partir para projetos novos, para fazer uma coisa diferente, é uma coisa que é assustadora, mas é uma coisa que já me parece possível, sabe? E me deixa mais perto de ter a vida que eu quero, e não só de seguir um caminho pré-determinado para todo mundo aí, para ser só mais uma formiguinha prestativa e funciona dentro do grande sistema que a Uma gente coisa que o vive. pessoal, né, eu lembro de alguém falar, não lembro quem, mas enfim, que é
Você quer se lamentar pelo resto da sua vida, né? Ou ser diferente na sua próxima metade? Metade assim por jeito de dizer, mas beleza, até meus 30 anos é uma vida inteira. Se eu conseguir chegar até os 60, eu vou ter vivido o dobro. Então eu posso ter o dobro de experiência em relação a tudo. Quando a gente vai entendendo que as mudanças, elas são nossas amigas e não nossas inimigas, e que uma mudança depois da outra a gente vai chegando cada vez mais perto de quem a gente realmente é, a gente fica mais de boas. Mas a gente falou um monte de mudança. Espero que você tenha se sentido abraçado de alguma forma, não se sinta sozinho. Saiba que é difícil mudar. Todos nós somos resistentes à mudança porque fomos ensinados a sermos resistentes à mudança, né? Socialmente, a gente cresce aprendendo que a gente tem que ter aí coisas, né, felizes pra sempre. Mas você pode mudar. Você deve mudar. Se o seu trampo não tá legal, se a sua família não é legal com você, se os seus amigos não estão mais te atendendo, você pode mudar qualquer coisa, desde a sua casa, passando pela sua aparência, pelos seus amigos, pelo seu relacionamento, pode mudar qualquer coisa. Então tem que ter essa paciência, esse entendimento que talvez não seja na velocidade que a gente quer. Sim. Não seja de um dia pro outro. Talvez você tenha que se planejar 5, 6 anos pra fazer uma mudança. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que a minha mãe me ensinou muito, em que ela tava em situações extremamente desconfortáveis, uma delas principalmente com meu pai, e ela montou um plano dela. Falou assim, não vou lembrar agora aqui quantos, mas 4 anos eu vou conseguir pagar minhas contas, etc. Eu vou conseguir viver sozinha. Tanto que pra isso, daí que veio muitas das nossas mudanças, ela foi pra Goiânia. Ela falou, lá é o custo de vida mais barato. Eu achei uma cidade aqui boa, tal, não sei o quê. Foi pra lá, se planejou e é isso que a gente tem que ter em mente. A gente não tá falando que você pode mudar tudo em uma visão simplista. Exatamente. Às vezes você tá aí morando num lugar muito distante, onde não tem muita opção de emprego, onde não tem muita opção de moradia. A questão é você ter não tem um plano. muito dinheiro. É a gente pensar nisso. Se você vai viver até uns 40, 50, 60 anos, você gastar 5, 6, 10 pra ter a vida que você quer pra outra metade, tá incrível, entendeu? Exatamente. É entender que pra mudar existe um processo. Só quem muda do dia pra noite é quem tem dinheiro. Querendo ou não, a gente vive num sistema capitalista aí, que ele é o principal fator dos nossos problemas. Mas a minha terapeuta me falou uma vez uma coisa, porque estou tendo muitas dificuldades com esses processos de mudança. É mais fácil pra gente viver uma dor conhecida do que um prazer desconhecido. Então a gente às vezes aceita aonde a gente tá e a gente se contenta com o que a gente tem, porque a gente tem medo desse novo lugar. Uma amiga minha fez uma analogia muito boa uma vez, que ela falou que o relacionamento tóxico, não, um relacionamento ruim, era como estar numa piscina de bosta. Que é quentinho, mas é uma piscina de merda. Lá fora vai estar frio. Então até você sair, tirar a merda do seu corpo, aí você se secar e poder viver uma vida fora dessa piscina de merda, você meio que fala, ai, foda-se, vou ficar aqui quietinho nessa piscina de merda. Mais quentinho. Que é mais quentinho. Só que você, às vezes, vale a pena passar por esse processo. Vai ter um processo de planejamento, que nem o Henrico falou. Você vai ter que se planejar, você vai ter que juntar dinheiro, você vai ter que procurar novas carreiras, talvez você vai ter que estudar outra coisa, talvez você vai ter que morar com um amigo antes de morar sozinho, um monte de coisa. Talvez antes de raspar a cabeça você precise ir cortando aos pouquinhos pra você ir ganhando confiança. Então existe um processo, mas ele vale a pena, porque ele vai te levar mais próximo da vida que você quer, e não de ficar enfiado até o pescoço numa piscina quentinha de merda. Sim. E o último exemplo, antes da gente ir pro nosso quadro, entender que a gente é um grande mosaico, né? A gente vai mudando de pedacinho em pedacinho, às vezes um pedaço maior, às vezes um pedaço menor. E eu gosto muito de dar o exemplo de uma estagiária que eu tive num emprego, que é a Carol, S2, em que ela tava super mal, trabalhando com programação, que era a minha carreira anterior. E a gente sentou, conversou, trocou ideia, esperou aparecer a primeira oportunidade da empresa e a gente conseguiu fazer a mudança dela pra design, que ela queria ser designer. Na mesma semana que isso aconteceu, ela já veio uma pessoa radiante, assim, sabe? Uma outra pessoa, soltou o cabelo, pôr de roupa e não sei o quê, porque você vê que a pessoa, ela floresceu depois que ela trocou de solo, né? Às vezes é o solo que a gente tá, e é aquela coisa clichê, mas, né, uma latinha amassada, sei lá, numa mecânica, é considerado uma latinha de lixo. Você põe no museu, é considerado uma arte, né? Real. Mas porque às vezes a gente precisa mudar justamente pra se sentir valorizado, pra se
sentir bem. É clichê, mas não é à toa que é um clichê, né? Então agora a gente vai pro nosso quadro final, depois de ter falado esse monte sobre mudança. O quadro é um fio pra soltar, onde a gente fala uma coisa ruim, e um fio pra segurar, onde a gente traz uma coisa legal. Eu vou começar com um fio pra soltar. Pra mim, é essas mona que fica nostálgica e falando que, ai, minha geração, ai, porque esses Gen Z são muito, não querem nada com a vida, porque essa nova geração tá perdida, que não sei o que, não sei o que. Você só tá chata. Você só é uma véia chata. Você falava que seus pais eram chatos porque eles falavam isso de você. E agora você tá falando isso da geração que vem aí. A geração que tá aí tem os problemas delas, da mesma maneira que a gente teve os nossos, entendeu? Assim como tudo muda nesse mundo o tempo todo, eles estão aí vivendo a vida de acordo com o que eles têm de realidade, que é diferente da que a gente tinha quando a gente tinha essa idade. Então só para de ser chata, para com esse papo, porque é muito chato. Solta esse fio. Me solta esse fio. Solta esse fio de ficar falando, ai, porque minha geração, ai, porque no meu tempo, ai, não sei o que, véia nostálgica chata. Solta esse fio. Outro fio que eu quero soltar, burocracia. Nossa senhora, como eu odeio do fundo do meu coração toda e qualquer burocracia, principalmente quando envolve cartório. Pelo amor de Deus. Ainda mais da última vez que a gente foi num cartório que os caras desceram uma plaquinha, assim, com uma madeira amarrada, escrita não sei o quê. Então, fui pra soltar cartórios. Não gosto de ter que interagir com eles. Todo dia que eu tenho que passar perto de um cartório, eu já sei que aquele dia vai ser mais triste. E agora, um fio pra segurar, uma coisa boa pra gente encerrar esse episódio com coisa boa. Eu quero indicar o Instagram, não só o Instagram, mas o estilista Robert Wun, ROBERTWUN, @Robert Wun no Instagram. A última coleção que ele lançou é simplesmente maravilhosa. Eu estou completamente obcecada e fascinada por tudo, pelo conceito, por como as peças estão belíssimas. A noiva, ele fez um vestido de noiva, assim, que todo bordado em pedraria tendo como se fosse um sangue, assim. Nossa, lindo. Então, recomendo, vão lá, dá pra perder um bom tempo assistindo os reels, vendo as fotos. Ele tem também um look que ele fez inspirado na Trinity atravessando a janela no Matrix, que é coisa de maluco, assim, ó. Lindo demais, lindo demais. É moda e arte, tudo junto ao mesmo tempo. Meu fio pra segurar vai ser uma inspiração, inclusive, pra esse podcast, que eu gosto muito e acompanho muito, que é já fazendo um plug com uma pessoa que vai que algum dia a gente faz uma collab, não é mesmo? Já vai ter o histórico que no primeiro episódio foi citada várias vezes, que é a Lorelai Fox, do podcast Para Tudo, tem canal no YouTube, então sigam lá, curtam, é muito bom, o conteúdo dela é sensacional, é maravilhoso, tem de OVNI, tem de coisa sobrenatural, casos, enfim, gosto muito, e quando eu quero descansar e relaxar, agora além de você ter o nosso podcast, também tem podcast da Lorelai, então S2, vovozinha. Vovozinha perfeita, eu amo. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio. Mais uma vez, nós somos iniciantes nessa coisa de criador de conteúdo, de podcaster. Então a gente deve ter soado meio estranho aí em alguns momentos. Mas não desistam da gente. Nós somos o Solta Esse Fio em todas as redes sociais. Compartilha com seus amigos, mostra pras pessoas, ajuda a gente a crescer. Porque é isso aí, a gente tá bem animado. Conto com vocês. Então, pra gente saber que vocês chegaram até o final aqui desse episódio, pra saber que a gente não está falando sozinho, comentem lá o emoji do caminhãozinho. E é isso, muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês gostem. Por favor. E tchau! Beijo.